Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Aqui quem está falando é a irmã Kelly. Nós estamos em mais uma leitura diária, que é da lição de número 7, a qual tem por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. O tema da leitura que vamos comentar é: a Rainha Vasti resiste à ordem do rei. Em Esther, no capítulo 1, versículo 12, diz: porém a Rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Esther nos apresenta um contraste muito importante com Vasti. Vasti, uma mulher já em uma posição de rainha, porém com um coração insubmisso ao rei. Já Esther, uma jovem simples, mas com um coração submisso a quem Deus lhe havia constituído sobre ela por autoridade. Não existe posição que nos blinde das consequências da desobediência. Pode ser rico ou pobre, pode ser douto ou indouto. A desobediência sempre gera consequências. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, na parte final do versículo está escrito: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Vasti, por sua insubordinação, que significa resistência à autoridade estabelecida, decidiu sacrificar. Seja qual tenha sido o motivo, e poderia ser que ela tivesse razão, porém faltou nela sabedoria. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Esse versículo mostra a capacidade que uma mulher tem de governar juntamente com seu esposo a sua casa e a responsabilidade que a mesma tem de mantê-la de pé ou derrubá-la, dependendo de seu posicionamento. Algo que impede a obediência é a arrogância. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 12, diz: a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. A forma que Vasti se recusou ir com os eunucos demonstrou arrogância. Precisamos entender que muitas vezes, antes de expor nossos motivos, precisamos ser humildes para suportar alguns incômodos. Aquela não era a maneira e nem o momento certo de Vasti mostrar ao rei que não estava satisfeita com a cultura do rei. Ela poderia ter passado pelo incômodo e depois, com o rei sóbrio e em particular, expor o seu descontentamento. A desobediência dela trouxe constrangimento ao rei diante de seus convidados. Perceba que ela conseguiu alterar o clima do banquete. Pessoas que não gostam de se submeter a autoridades trazem algumas vezes peso ao ambiente. Devemos ter cuidados, meus irmãos. Deus colocou sobre nós autoridades que devem ser respeitadas, ainda que nem tudo seja de nosso acordo. Devemos saber como nos colocar para expor nosso descontentamento. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda a autoridade vem de Deus e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Essa palavra está em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Diante da reação de Vasti, houve uma reação do rei e ela foi destituída. Ela caiu da posição de honra para desonra, porque aquele que quer manter-se na posição de honra que Deus colocou deve viver em obediência. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre os nossos corações a capacidade de se sujeitar, o desejo de obedecer, que possamos ter atitudes de obediência para assim agradar ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.